temos nosso boletim 2.499 casos confirmados de coronavírus no estado de Rondônia. Graças a Deus, 144 pessoas já estão curadas, completamente livres dessa doença. Temos nesse momento 256 pacientes internados e temos, infelizmente, a gente lamenta por cada um deles, 90 óbitos. Hoje devemos passar dos 10 mil exames feitos no estado de Rondônia. Nesse momento, 9.627. Até o fim do dia a gente fecha aí com mais de 10 mil testes realizados. Servidores, nós temos nesse momento 870 servidores afastados, temos servidores afastados positivos, suspeitos, aguardando exames, e aqueles servidores que são do grupo de risco, acima de 60 anos, comorbidades, também afastados. A boa notícia quanto aos nossos servidores é que nesse momento temos 294 servidores curados. Então isso nos deixa bastante felizes, porque são pessoas que estiveram enfermas, estiveram doentes e nesse momento estão curadas. Então 294 servidores já estão curados e voltaram para o fronte de batalha a trabalhar no enfrentamento contra a Covid-19. Secretário, só uma observação sobre os servidores. Ontem o senhor anunciou 861 e hoje 871. 870 hoje. Hoje, né? Aham. É que voltaram a trabalhar 14 a mais do que ontem voltaram a trabalhar, então hoje são 294, mas também tem sempre alguns que acabam testando positivos. Então, o saldo atual de hoje, de 870 afastados. E tem aqueles também com alguma comorbidade, com algum outro problema que somam-se ainda tendo que ser afastados. Então, quanto às nossas taxas de ocupação de leitos, nós temos, essa é uma preocupação nossa diária, uma preocupação cotidiana, porque todos os dias, infelizmente, nós temos mais pessoas internadas na nossa rede pública, mais pessoas ocupando os nossos leitos de UTI. Isso é uma coisa que nos deixa bastante preocupados, assim como a falta de profissionais para entrarem nos nossos quadros. Hoje nós temos no Semetron 100% da UTI cheia, 91,7% dos leitos clínicos ocupados. Na AME, 67,6% de ocupação das taxas de UTI. Então, isso nos deixa preocupado. No interior, esses índices são mais baixos, taxa de ocupação tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI em Cacoal são bem mais baixas, graças a Deus, não tem tido tantas complicações, tantos casos necessitando de internação. Outra coisa que nos deixa preocupado, como eu já disse, é a questão de... Samar, 86,7% dos leitos de UTI ocupados. No Santa Marcelina, 90% dos leitos ocupados. Isso... Santa Marcelina não tem UTI. Só leitos clínicos, E o Santa Marcelina tem uma particularidade, que é um hospital de muito apoio para a gente, tem sido muito parceiro, só que é um hospital que fica um pouco distante da cidade, tem algumas coisas que não existem, que não tem lá. Por exemplo, UTI, como a Maríndia acabou de citar, também não tem hemodiálise. Então, alguns pacientes a gente não consegue mandar para lá, porque são pacientes que potencialmente vão precisar dessas coisas e acabam não podendo ser enviados para aquele hospital, até porque tem uma distância também, uma certa distância, no município aqui de Candeias, então a gente tem um pouco de dificuldade. Mas eles são extremamente parceiros, nos socorrem sempre quando precisamos. A gente é muito grato também ao Hospital Santa Marcelina. Outra coisa que nos preocupa é a questão de profissionais. A gente tem feito vários chamamentos, alguns chamamentos têm dado vazio, realmente algumas profissões não têm aparecido. Hoje a gente tem muita dificuldade de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, porque nossos quadros sempre foram deficitários, há muitos anos isso acontecia, e agora na pandemia precisamos de mais mão de obra, precisamos de mais pessoas trabalhando, salvando vidas ali, e ainda tem os afastados, seja afastados por comorbidades, afastados por idade, seja afastados por estarem positivos ou suspeitos da Covid. Então, realmente nós estamos com muita dificuldade
de profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, principalmente esse. Então eu gostaria de convocar, conclamar, pedir mesmo, você que é profissional da saúde, médico, enfermeiro, técnico ou de outras áreas, venha compor com a gente, venha ajudar a salvar vidas. A população de Rondônia está precisando nesse momento. Tem pessoas padecendo nos hospitais, as nossas escalas, nós estamos com dificuldade de fechar as escalas, estamos abrindo convocações, profissionais não têm aparecido em quantidade suficiente, tem aparecido sim, estamos contratando, colocando nos nossos quadros, mas ainda faltam profissionais. A gente pede, a gente conclama aos profissionais de saúde que venham fazer parte dessa força-tarefa, que venham unir-se a nós contra essa pandemia, contra esse vírus. Uma outra notícia boa é que o estado de Rondônia permanece em primeiro lugar do Brasil na transparência Covid. Então nós continuamos em primeiro lugar no Brasil, transparência Covid. Isso nos deixa muito felizes, porque tudo que a gente faz é muito transparente, é muito correto, é muito reto, sem nada de falcatrua, sem nada de errado. E esse reconhecimento vem comprovar isso que a gente fala todos os dias. Tudo nosso está no portal Transparência. O que vocês quiserem está lá, aberto, compras, valores, tudo, porque nós não temos nada a esconder, não tem nada de errado, então não tem nada a esconder. E nos deixa muito felizes como nós mantemos o primeiro lugar do Brasil em transparência na Covid. O Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, do qual eu sou vice-presidente representando a região norte do Brasil, fez uma parceria com a HCOR através do Ministério da Saúde. Nós solicitamos isso lá pelo CONAS, uma consultoria do HCOR e um treinamento para os nossos profissionais. Treinamento, profissionais que vão cuidar desses pacientes com Covid, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. E aí nós conseguimos então essa consultoria pelo CONAS, pelo Ministério da Saúde, o HCOR, que é um hospital de referência nacional, um hospital de excelência em São Paulo, um hospital que tem prezado sempre pela qualidade, pelos treinamentos, pelos cursos, pela excelência no atendimento. E nós conseguimos então deslocar para cá a doutora Tatiana Ionekura, que está aqui para treinar os nossos profissionais, vem com a equipe para fazer o treinamento. E a gente aproveitou e pediu também para que treinassem, ela vai treinar os profissionais do Semetron, eles vão treinar os profissionais do Semetron e da AME do Estado, e nós pedimos também que fosse feito esse treinamento para a Prefeitura, para as UPAs que são, e os 100 que são unidades da Prefeitura, porque nós entendemos que o atendimento do paciente é um atendimento conjunto, apesar das UPAs e os 100 não estarem sob nossa responsabilidade, serem de responsabilidade da Prefeitura, o Semetron e a AME são de responsabilidade do Estado, mas como o atendimento é conjunto, nós pedimos também nesse ofício, e nós conseguimos, nessa parceria com o CONAS, com o Ministério da Saúde e agora o HCOR participando e fazendo esse treinamento. Então está aqui a doutora Tatiana, que inclusive vai falar agora sobre esse treinamento. Então vou chamar a doutora Tatiana e depois a gente volta a responder qualquer outra pergunta que tenham. Bom dia a todos, eu sou a Tatiana, represento o Hospital do Coração de São Paulo. Também por meio do PROAD SUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, então a gente começa essa capacitação hoje, visando então 100% dos profissionais das UPAs, então médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, das UPAs e dos hospitais. Então a gente visa capacitar esses profissionais para realizar uma assistência ventilatória com segurança, qualidade, para que desde o início da entrada do serviço até a alta e a transferência, ocorra essa assistência adequada, tanto no manejo do ventilador mecânico, quanto no suporte ventilatório. Então, vamos contratar 2 fisioterapeutas locais, para serem os nossos multiplicadores. Então, vamos atuar aqui por no mínimo 30 dias, capacitando esses profissionais, para que eles façam a multiplicação do conhecimento no próprio local de trabalho. Então, nós temos como referencial a educação permanente, que é então a educação no próprio trabalho. Não vamos deslocar esse profissional para uma sala de aula, então vamos realizar esse treinamento no próprio local desse profissional, na dinâmica deles. Vamos utilizar os próprios pacientes como estudos de caso para discussão da teoria, para que realmente, após dessa capacitação, ocorra uma melhora no cuidado desses pacientes e nos indicadores assistenciais também de cada serviço. Acho que é basicamente isso. Perguntas?
Foi claro. Ficou bem claro. Eu só queria que a salvação letrasse seu sobrenome. Ah. Pra ninguém escrever errado. YONEKURA. Ionekura. O HCOR ele também ele vai dispor de uma tele-UTI, né, que é então uma teleconferência com médicos intensivistas do HCOR, né, para discussão de caso, dúvidas, troca de experiências, né. Também temos um canal 24 horas, né, um 0800, à disposição do Estado, dos municípios, né, para os profissionais de saúde também terem contato, né, com os nossos profissionais 24 horas, né, tanto de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, né. Então, nesse sentido, também o HCOR apoia também a distância, proporcionando, então, um contato também com os nossos profissionais para que realmente a gente consiga apoiar, né, presencialmente nesses 30 dias, mas também, enquanto durar a pandemia, a gente também consiga fazer esse apoio à distância, né. Podemos encerrar, então? Doutora Luciene, vai falar? Doutora Luciene, a senhora gostaria de falar? Com certeza. Bom dia a todos. Meu nome é Luciene, eu sou enfermeira e ao convite do secretário eu estou na coordenação da ETSUS Rondônia, que é o CETAS, que é uma escola que neste momento de enfrentamento ao Covid se ocupa totalmente da educação permanente dos nossos servidores. Nós temos feito várias ações dentro dos hospitais. Desde o momento em que chegou o primeiro caso aqui em Rondônia, nós já fizemos um plano operativo de educação permanente e este plano está em plena implementação. Os nossos hospitais todos, eles têm núcleo de educação permanente instalados e esses núcleos trabalham diretamente com os servidores, capacitando-os, orientando-os da melhor forma de como combater esse vírus e também de como eles podem se proteger no que se refere à questão da contaminação do servidor da área da saúde no enfrentamento ao Covid-19. Então, nós estamos nos ocupado dessa demanda e está saindo, inclusive, um novo projeto, no qual a gente vai também trabalhar a parte da educação em saúde para aqueles servidores que são da área da saúde, mas que não estão dentro dos hospitais, como, por exemplo, profissionais do CAF, do administrativo, né? As pessoas que estão trabalhando neste momento de enfrentamento ao Covid, que não estão dentro do hospital, mas que estão atendendo a população. Elas precisam também saber como se proteger, como se prevenir e como implementar as ações de prevenção. E esse papel compete à escola, que é o CETAS. E nós abraçamos, então, este projeto operativo e estamos à disposição da nossa comunidade, dos nossos servidores da área da saúde, para apoiá-los através dos NEPs no que for necessário. Obrigada a todos. Guajará-Mirim. Então, ontem nós fomos a Guajará-Mirim com a equipe grande, a equipe se encontra lá em Guajará, nós tivemos que retornar porque precisamos cuidar também de Porto Velho e dos demais municípios. Levamos então, nessa força-tarefa chamada Missão Guajará-Mirim, levamos médicos, né, ficou lá inclusive o Dr. Sérgio, que é especialista nessa área de medicina de desastre, nessa área de muito experiente nisso, calamidade, nessas crises que acontecem na saúde, né, enfermeiros, pessoal da Defesa Civil, capitão do bombeiro, levamos a Agevisa também participando fortemente, o Conselho Estadual de Saúde está se deslocando para lá também. Então, é uma equipe grande de pessoas técnicas qualificadas, muito bem qualificadas para administrar essas situações de crise. Tivemos ontem várias reuniões muito produtivas, reuniões pouquíssimo políticas, né? Eu já cheguei no primeiro discurso, o primeiro a discursar fui eu. Falei, aqui em Guajará nós não precisamos de discurso político, nós temos que esquecer tudo aquilo que passou, aparar as arestas e cuidar do povo que está sofrendo. Então o objetivo era esse. Já cheguei, o primeiro discurso meu foi nesse tom, né? Esquece partido político, esquece se é oposição, se é situação, esquece tudo demais, nada que foi feito para trás está valendo, passa uma borracha para trás, porque infelizmente as pessoas que morreram não tem como a gente recuperar mais, né? É horrível ter acontecido isso, não deveria ter acontecido, mas de agora para frente temos que cuidar dos que estão vivos, né, para não deixar padecerem, para não deixar falecerem também. Muito produtiva a reunião rápida da parte política, sentado com o deputado Neidson, a deputada Mariana Carvalho, o prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, algumas autoridades do Ministério Público e de outros órgãos. Encerramos essa parte burocrática e fomos para a parte técnica. Sentamos
já com os técnicos para tentar desenhar um fluxo diferente. Agora, meio-dia, já vamos fazer uma entrevista lá, orientando a população. Mas o objetivo principal é detectar algumas coisas que não havíamos feito diagnóstico ainda, já tínhamos feito diagnóstico de muitas coisas que podem ser melhoradas, de algumas coisas que não foram cumpridas do plano de contingência da Secretaria de Estado da Saúde para o município de Guajará-Mirim. Então o objetivo é chegar lá, passar um checklist, onde é que não foi cumprido, tem que se cumprir aqui. Está testando pouca gente, está fazendo poucos exames. Qual o motivo de estar fazendo poucos exames? Os testes rápidos já estão aqui, já haviam sido disponibilizados para o município de Guajará-Mirim. Por que não foram utilizados? Por que está colhendo pouco material de nariz e garganta para fazer o exame PCR no LACEN? Estão fazendo barreiras? Como é que está a vigilância epidemiológica? Está cuidando direitinho dos casos? Está investigando os pacientes suspeitos? Está checando nas fases iniciais da doença aquelas pessoas que potencialmente tenham Covid? Está sendo feita a desinfecção de locais públicos? Tudo isso já foi levantado e nós estamos passando agora, nessa fase de orientação, um trabalho conjunto. Ninguém está para apontar dedo para ninguém. Nós estamos lá para juntar forças com o município, com a Secretaria Municipal de Saúde, com os órgãos, vários órgãos que estão ajudando, o Ministério Público, o Exército Brasileiro, lá da fronteira, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, juntar com a sociedade de Guajará-Mirim para tentar mudar um pouquinho o rumo do que vinha acontecendo com esse alto índice de mortalidade nos casos confirmados lá em Guajará-Mirim. Então, ontem foi a tarde muito produtiva, né, nós já voltamos à noite, eu voltei à noite, mas a equipe técnica ficou toda lá, eu precisava voltar realmente, não consigo ficar muito tempo fora, mas estamos em contato direto com eles e vão ficar lá por quantos dias houver necessidade, até que a gente consiga realmente entender que algo concreto foi feito, que as coisas realmente estão começando a mudar, que as coisas vão melhorar ali em Guajará-Mirim, nós vamos poder salvar os nossos irmãos rondonienses dali da Pérola do Mamoré. Secretário, então, diante do que foi acertado nessa visita, fica descartada aquela intervenção nos moldes do que foi indicado pela Assembleia? Nós estamos indo com a força-tarefa nessa missão Guajará-Mirim para atender um pedido, um clamor de socorro da população, da Assembleia Legislativa, um pedido da Câmara Municipal de Vereadores de lá, da própria Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, e nós estamos indo para compor, estamos indo junto, porque nós entendemos que no momento de pandemia temos que trabalhar todos juntos, não tem como desprezar os profissionais de lá e falar, não, agora vocês vão sair, nós vamos assumir tudo. É pandemia, nós temos que cuidar do estado todo, temos Porto Velho para cuidar, temos Guajará-Mirim, temos Vilhena, temos o estado inteiro que nós precisamos trabalhar. Então nós estamos indo para compor com eles, dar uma força a mais, dar um up para eles com profissionais extremamente qualificados, preparados para esse tipo de crise, da Defesa Civil, da AGEVISA, da Secretaria de Estado da Saúde, composto de médicos, enfermeiros e etc. Um grupo grande que inclusive vai ajudar nos treinamentos aos profissionais de lá. A gente sabe que temos profissionais preparados e bons profissionais em Guajará-Mirim, não temos dúvida disso, ninguém está criticando. Nós estamos só dizendo o seguinte, que é uma doença nova, uma doença que tem algumas particularidades, todo dia tem artigos científicos novos, e as pessoas daqui que também estão muito bem preparadas podem ir para somar com eles nos conhecimentos e sempre acrescentar alguma coisa. Óbvio, quando a gente vai ensinar, a gente acaba aprendendo muito também. Essa união, a gente sabe que a união faz a força e no momento de pandemia temos que trabalhar todos juntos, todos nós temos que dar o máximo de nós para poder atender da melhor forma possível e salvar mais vidas. Cara, sobre os testes, tem um planejamento ou uma previsão de uma possível nova compra ou esses que chegaram de alguma forma vai suprir a necessidade? Esses testes chegaram ontem, como vocês puderam ver, e nós estamos então na fase agora de organização, de distribuição para os municípios, para que os municípios possam também mostrar os seus fluxos, aliados ao fluxo do governo do estado de Rondônia, para realização desses exames no máximo possível da população. Se houver possibilidade de comprarmos mais, e nós vamos analisar isso de acordo com a forma como estão sendo utilizados pelos municípios, que também não podemos desperdiçar, não tem dinheiro sobrando e não se pode gastar dinheiro à toa. Na medida que eles forem utilizando e a gente vendo a eficácia de tudo isso, a gente vai analisando a possibilidade de novas compras. Obviamente não está descartado a possibilidade de termos que comprar mais. E vamos comprar caso haja necessidade, caso a gente veja que estão sendo utilizados de forma racional e dando um efeito positivo. Secretário, eu gostaria de saber as medidas de contenção, que elas foram incluídas no decreto de distanciamento controlado, já estão surtindo efeito, porque daqui a alguma semana elas vão ser revisadas de novo. Então eu queria saber o que você tem para falar sobre isso. A maioria dos rondonienses trabalha de forma muito bacana. A maioria dos rondonienses seguem as recomendações, as orientações. Infelizmente tem uma parcela da população que não cumpre as regras, não querem usar máscara, não querem manter o distanciamento. E isso é muito ruim. Isso vai fazer com que mais gente se infecte, com mais pessoas tenham complicações e infelizmente mais pessoas
vão morrer. Tem gente que não entende que o ato dele de estar fazendo uma reunião, uma festinha, de estar se aglomerando, pode levar à contaminação de outras pessoas que podem transmitir para alguns grupos de risco, idosos, por exemplo, que aquele idoso vai morrer por uma consequência de um ato, de uma falta de precaução de alguma pessoa, de algum cidadão. A pessoa não consegue entender que o ato que ela cometeu pode levar à morte de alguém. Infelizmente, isso tem acontecido, não só em Rondônia como no Brasil todo, muita gente indisciplinada, mas tem muita gente disciplinada também que ajuda bastante. E aí, nós temos observado nos últimos dias que deu uma melhorada a questão do distanciamento. As pessoas estão seguindo um pouco mais, apesar de terem ainda aqueles que não querem seguir as regras, não querem seguir as recomendações, e todos vocês podem perceber, quando a gente anda em alguns bairros, em alguns lugares, a gente observa muita gente sem máscara, muita gente que realmente está aglomerando, que não está seguindo as recomendações. Isso é péssimo, isso eleva o número de casos, eleva o número de pessoas graves e, obviamente, eleva o número de mortes. Secretário, desde que começou a pandemia, saem estudos e análises de um possível pico que vai surgir de contágio. Saiu agora uma publicação de professores da Universidade Federal de Rondônia de que o pico de contágio seria na primeira quinzena de junho. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação do pico? Se há uma previsão ainda? É claro que não tem como dizer o certo, mas nós já estamos nesse momento, de repente, com a quantidade de casos também, todo dia? Não, nós não estamos no pico ainda, nós estamos numa curva ascendente, infelizmente. Esse estudo da UNIR, obviamente é um estudo que tem que ser respeitado, tem profissionais muito gabaritados fazendo o estudo, né, mas é muito difícil dizer quando é que vai ser o pico, quando é que vai diminuir a incidência de casos, porque não depende de um fator único. Depende de vários fatores e um deles, principalmente, é a educação da população. A população está contribuindo de forma adequada. Se a população contribui mais, a gente acaba tendo menos casos, o pico é mais rápido e começa a declinar o número de casos. Se a população contribui menos, acaba postergando isso, essa curva inclinada fica postergada há mais tempo, começa a diminuir, demora para diminuir a curva e o número de casos incidentes no dia a dia. Então, esse é um dos fatores que influencia. Óbvio, o decreto do governador, as medidas que nós tomamos, a orientação que nós fizemos, a mídia tem uma parcela de contribuição extremamente importante, vocês todos jornalistas nisso, tudo isso associado é que vai dizer se a curva vai ser mais para frente, se o pico vai ser mais para frente, se o pico vai ser mais antecipado, se a curva é mais inclinada ou se a curva está mais branda. É muito difícil prever exatamente, mas o estudo da UNIR deve ser considerado, são profissionais extremamente gabaritados que fizeram e a gente deve analisar com carinho. Só um questionamento rapidinho, secretário, ontem saiu aquela portaria da hidroxicloroquina, e aí o senhor já falou em outras oportunidades que sim, que é usado aqui, além da azitromicina, de anticoagulante, mas a dúvida que eu tenho é assim, está se usando só em pacientes graves ou em pacientes menos graves também? Como é que fica a partir dessa liberação do Ministério? Tudo que surge de medicamento, que tem estudos mostrando que esses medicamentos são bons, nós estamos usando em Rondônia. Claro, é uma doença nova, apareceu alguma coisa nova, não tem contraindicação, dá para utilizar? Vamos utilizar, vamos tentar salvar os nossos rondonienses. Nosso protocolo inclui, para todos os pacientes internados na rede hospitalar, inclui o uso da hidroxicloroquina, o uso da azitromicina, inclui o uso de anticoagulantes, desde que não haja contraindicação. Tem pacientes que não podem utilizar, porque tem algumas doenças prévias, e a gente não pode utilizar. E também desde que o paciente aceite. O paciente aceitou, ele tem que aceitar, tem que dar um ok que vai utilizar esses medicamentos, a gente acaba utilizando. Para pacientes de tratamento ambulatorial, pacientes da atenção básica, aí é com os municípios que têm os seus protocolos para quem não está internado. Internou, passa a ser responsabilidade do Estado, no primeiro dia já começa a usar o protocolo instituído pelo governo do Estado de Rondônia e pelo Hospital Semetron. Secretário, só mais uma pergunta, se me permite. Tá perguntador hoje, hein? É porque vai surgir aqui. Tranquilo, tô brincando. Lembrei agora. É porque a gente fala sobre os pacientes sendo tratados nos hospitais, mas também tem as pessoas que estão em casa, sendo tratadas em casa. Como é que vai esse atendimento dessas pessoas? Esse tratamento? As pessoas que estão em atendimento domiciliar, isso é o município que acompanha, a vigilância epidemiológica de cada município que acompanha, que institui protocolos, que distribui medicamentos. Então, para quem internou, é responsabilidade do Estado. O Estado começa a conhecer essas pessoas no momento da internação. A gente não conhece as pessoas que estão em tratamento ambulatorial, porque isso é o município que coordena, tanto o município de Porto Velho quanto os municípios do interior. Então, nesses casos, a vigilância epidemiológica do município é que passa em casa, saber se a pessoa está em isolamento ou não, saber o que está precisando, tem esses canais de comunicação e os atendimentos, por exemplo, as UPAs, os SEM são de responsabilidade do município de Porto Velho, e esses pacientes que não precisam ser internados vão ser atendidos pelas UPAs e pelo SEM, que são coordenados aí pela Secretaria Municipal do município de Porto Velho. Pronto, não tem mais perguntas. Obrigado. Tô brincando, pô, tava zoando. Senhores, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês.
Que os anjos de Deus estejam ao redor de vocês, protegendo, livrando de todo mal. Igualmente, secretário. Obrigado, viu? Um abraço.